bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente viaja para Punderik, uma pequena comunidade vinícola lá no Vale do Mosela. Só que numa época, olha, nada tranquila, entre 1780 e 1830. É um período intenso mesmo. Preparem-se porque é uma verdadeira montanha-russa histórica. A gente vai ver desastres naturais, quase como castigos divinos, sabe? O caos sob a ocupação francesa. Que desestruturou tudo. Exato. A ascensão de bandidos famosos e, de repente, como uma luz no fim do túnel, um chamado distante. O Brasil. Uma terra de promessas, né? Pelo menos na imaginação deles. As nossas fontes aqui são um tesouro, viu? Temos crônicas locais que mostram o pulsar da vida, da morte. Arquivos de famílias que revelam fortunas, dramas. Histórias muito pessoais, né? E o destaque principal, uma carta, assim, extraordinária. Quase uma mensagem na garrafa, de um dos primeiríssimos pioneiros que arriscou tudo. Tudo mesmo, rumo ao sul. Essa carta é fundamental. Nossa missão aqui é tentar desvendar como esse pessoal de Punderis, sabe, pego entre a anarquia de um lado e a esperança do outro, traçou seu destino. Das margens do Mosela até as florestas tropicais. Vamos seguir essas pegadas. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. É muito importante entender o cenário geral primeiro, né? O fim do século XVIII foi um período, assim, muito estável na Europa toda. A Revolução Francesa estava ecoando por todo canto. E isso chegava até lá, numa vila pequena? Chegava. Para uma aldeia como Punderis, que vivia basicamente do ritmo das vinhas, esses eventos não eram só notícias distantes. Eram ondas de choque, entende? E some a isso uns fenômenos naturais bem assustadores. Tipo aquela névoa vulcânica? Exatamente. A névoa de 1783, que veio lá da Islândia. Trouxe um frio brutal, quebras de safra, assim, catastróficas. A ordem social, que já não era tão forte, começou a ruir mesmo. Violou a ponto de carroça pesada passar por cima. Imagina o impacto disso na vida diária, na agricultura. Total. E depois desses sustos da natureza, ainda veio a ocupação francesa. Aí a sensação era de que as regras simplesmente não valiam mais nada. A ordem pública, desmoronou. É o comecinho do que a gente pode chamar de a hora dos bandidos. Um período de muita insegurança. E temos exemplos bem concretos desse caos, né? A família Hermes, por exemplo. Tradicionalmente, uma das mais ricas e influentes. Viram o mundo deles virar de cabeça para baixo. A instabilidade afetando até os mais estabelecidos. Sim, os moinhos ali no riacho Aufbach, que deveriam ser centros de produção, de vida econômica, viraram refúgios para a ilegalidade, palco de violência. O medo era palpável. Ninguém se sentia seguro. E é nesse vácuo de poder, sabe, que floresce a figura que meio que personifica essa era de anarquia, Johann Schiffmann, mais conhecido pelo apelido Turhanes. Turhanes. Isso. Ele nasceu em 1758, filho de um molheiro local, o Christian Schiffmann, mas ele não era só um criminoso qualquer, entende? Os registros descrevem ele publicamente como negociante de porcos, mas também, e aí vem a parte infame, como membro da Moselbande, a temida quadrilha do Mosela. Uma quadrilha organizada, então. Exato, aqui a coisa fica realmente interessante. O Turhanes não era só um fora da lei. Ele virou o rosto do banditismo na região. O que leva alguém a esse ponto, né? Desespero, oportunismo puro ou uma mistura explosiva disso tudo. E a história dele acaba mal, imagino. Acaba em sangue. Em 1796, acontece um crime bem brutal lá no moinho Sprinker. E todos os dedos apontam para o Turhanes. E ele é pego logo? Não, ele até consegue fugir por um tempo, o que mostra como a lei estava frágil naquele momento, né? Mas, eventualmente, ele é capturado. A roda da justiça, mesmo meio enferrujada, começou a girar de novo. E qual foi o desfecho? O ato final dessa Hora dos Bandidos acontece em Koblenz no ano de 1802. Turhanes é levado a julgamento, a condenação, morte e por unanimidade. Unânime. Sim. E o som da guilhotina. Que ironia, né? Um símbolo da Revolução Francesa que ajudou a gerar o caos, agora serve como um ponto final brutal, dramático, marca o fim da anarquia e a chegada de uma nova ordem. Uma ordem imposta pela força, então. Exatamente.
imposta pela justiça que, depois que os franceses saíram, passou para o controle prussiano. Foi uma restauração feita a ferro e fogo, pode-se dizer. E tem um detalhe familiar aí que você mencionou, né? Sobre o irmão dele. Ah, sim. O drama humano fica ainda mais profundo com isso. O irmão do Tuchanis, Joseph Schiffman, parece que teve algum envolvimento também, mas, no fim, ele foi absolvido. Nossa. Isso dá uma ideia de como esses tempos turbulentos rasgavam o tecido social, sabe? Dividiam famílias, deixavam cicatrizes profundas que, com certeza, levaram gerações para curar. Então tá. A guilhotina silencia o Tuchanis, um símbolo bem brutal do fim de uma era. Mas e o que nasce das cinzas dessa anarquia toda? Punderit, a partir de 1815, agora sob domínio prussiano, começa a se reconstruir, certo? Surgem outras figuras representando o oposto do caos. Exatamente. É um contraponto fascinante. Aí entra em cena a família Rutten. Eles eram da classe média alta local. A gente destaca o Heinrich Joseph Rutten, que nasceu em 1796. Rutten. Isso. Em 1819, ele assume o posto de Ludmagister, que era o professor da aldeia. E ele fica ali por quase 30 anos. Pensa no significado disso. Numa época de reconstrução? Justamente, em meio à reconstrução pós-guerra, com poucos recursos, ele mantém a escola funcionando. E mais, as fontes indicam que o número de alunos cresce. É um investimento claro no futuro, entende? Um símbolo de perseverança da aposta na educação como um pilar para a nova sociedade. Faz todo sentido. E essa busca por ordem não ficava só na escola, né? Você mencionou o irmão dele também. Sim, o irmão do Heinrich, Johann Nepomuk Stephan Rutten, nascido em 1794, era padre. Então você tem aí os dois pilares clássicos da restauração, a educação e a religião, trabalhando juntas. Lado a lado. E tem um detalhe interessante, a instalação de um novo órgão na igreja em 1815. Para a época, era um feito e tanto. Não era só música, era um sinal visível para a comunidade toda. Olha, estamos nos reerguendo, a fé e a ordem estão de volta. Um símbolo poderoso de renovação. Sem dúvida. Mas isso levanta uma questão importante, né? Essa nova ordem prussiana trouxe mais estrutura? Claro. Mas será que trouxe paz logo de cara? Para as ruas, para os corações das pessoas em Punderit. A violência assumiu assim, como mágica? Imagino que não. Pois é. O caso de um certo Peter Sears sugere que não. Peter Sears? O que aconteceu com ele? Olha, Peter Sears, nascido em 1793, um homem jovem, na flor da idade, ele morre de forma violenta em março de 1821. Em 1821. Mas já era a administração prussiana há alguns anos. Exato. A morte dele é um lembrete sombrio de que as sombras do passado, a brutalidade, ainda rondavam a comunidade. Não era um paraíso reencontrado de jeito nenhum. Imagina o impacto disso. A sensação de insegurança devia continuar? Com certeza. E o sofrimento da viúva dele, Maria Catarina Schmitz, que também nasceu em 1793, ter que enfrentar a vida sozinha depois de uma tragédia dessas. A estabilidade ainda era muito frágil. Entendo. E talvez essa fragilidade toda, essa memória ainda muito viva do caos, junto com as dificuldades econômicas que deviam persistir, talvez isso tenha levado alguns a pensar: será que vale a pena reconstruir aqui? Ou buscar algo novo. Ou será que existe algo melhor, mesmo que seja do outro lado do mundo? É nesse ponto, então, que a história de Punderit dá uma guinada inesperada. O foco muda para o Brasil. Começa o sonho brasileiro. A válvula de escape, talvez. Pode ser. E o pioneiro dessa aventura toda, pelo que os registros indicam, foi Johann Daniel Rockenbach, nascido em 1803. Jovem, solteiro, ele parte em 1825. Pensa na audácia. Muita coragem mesmo. Largar tudo, família, amigos, a única terra que ele conhecia. Para uma viagem super incerta,
rumo a um destino que ele provavelmente só ouviu falar por cima. É a personificação da busca pelo desconhecido. E que busca! A viagem em si já era uma epopeia. As fontes falam em 40 semanas de deslocamento, desde Trier, lá na Alemanha, até São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. 40 semanas? É quase um ano. Exato. Hoje, com o voo direto, a gente nem consegue imaginar. Era quase um ano enfrentando perigo no mar, doença, a incerteza total sobre o que ia encontrar. Uma verdadeira odisseia. E o que aconteceu com ele no Brasil? Infelizmente, o destino do Rockenbach, anos depois, em 1867, também foi trágico. Ele morreu depois de cair da escada de um celeiro. A vida do pioneiro era dura do começo ao fim, né? Nossa, mas a partida dele abriu uma porta, imagino. Abriu. Outros seguiram. E aqui a gente encontra uma figura central para essa fase. Matthias Franzen. Nascido em 1777. Matthias Franzen. Isso. Diferente do Rockenbach, o Franzen não era um jovem aventureiro solto no mundo. Ele era um vinhateiro já estabelecido, da classe média alta. Ah, então a motivação dele talvez fosse diferente. Isso. Me faz pensar, a decisão dele talvez não fosse só fuga ou desespero, sabe? Parece mais um risco calculado, uma aposta ambiciosa. Ele talvez visse no Brasil não só um refúgio, mas uma oportunidade de construir algo maior do que Punderik poderia oferecer para ele. Ele parte em 1829. E ele teve sucesso nessa empreitada. Teve. E o Franzen não foi só mais um na multidão, não. Ele se tornou cofundador da colônia de São José do Hortêncio. E o que é realmente fascinante aqui é que a gente tem acesso direto à voz dele. Como assim? Através de uma carta. Uma carta que ele escreveu em 1832, detalhando a chegada dele em 1829 e os primeiros anos no Brasil. É um documento, assim, de um valor inestimável. Um relato em primeira pessoa dessa experiência transformadora. Essa carta é a joia da coroa das nossas fontes, então. O que ela revela sobre o dia a dia, os sonhos, os medos desses pioneiros? Conta pra gente. A carta é um mergulho profundo mesmo. O Franzen detalha a viagem no navio Olbers, que saiu de Bremen em setembro de 1828. Foram quase 14 semanas no mar até chegar no Rio de Janeiro em dezembro. 14 semanas no mar? Ele não esconde as durezas, não. Menciona que 47 dos 800 passageiros morreram durante a travessia. Foram sepultados no mar, um número assustador. Meu Deus. Do Rio, eles continuaram em navios menores até Porto Alegre, chegando em março de 1829, e finalmente a São Leopoldo, que ele descreve como uma cidade nova, construída por alemães, bem na porta da Ungeheuer Große Nurwald, a imensa floresta Virien. E a vida nessa fronteira? Como era? Ele fala sobre o começo. Fala, sim, sobre receber terras do governo. A alimentação era básica, mas parece que farta. Ele escreve: só comemos pão branco, feito de trigo que eles mesmos moíam num moinho próprio. Interessante. E trabalho. Ele, que também era sapateiro, conta que ganhava bem. Fala em 24 francos por um par de botas, diz que o couro era barato. Parece que tinha uma sensação de oportunidade econômica real ali, sabe? Dá pra sentir isso. Sem dúvida. Mas a carta também é um retrato muito vivo da natureza selvagem, tão diferente da Alemanha. Ele descreve a caça como abundante, fala em leões e tigres. Leões e tigres? No Brasil? É, que deviam ser onças, talvez jaguatiricas, né? Ele também fala de macacos, porcos selvagens, tatus. Fala maravilhado dos pássaros exóticos, papagaios, beija-flores. Nenhum deles se parece com os nossos, ele escreve. Que fascínio. Mas nem tudo era paraíso, claro. Ele alerta sobre as formigas que invadiam as casas de noite e as terríveis pulgas de areia que entravam na pele dos pés. Aí. E as cobras. Bom, ele diz que não eram perigosas, a menos que se pise nelas. Um consolo bem relativo, né? Nossa, que mistura de fascínio e perigo constante. E o clima? Ele se adaptou bem. Ele elogia o clima brasileiro. Descreve como muito saudável, nem muito quente, nem muito frio, com ar e água bons. Menciona que raramente neva, só uma geada leve em agosto e inverno aqui no hemisfério sul. Certo. E ele se maravilha com a vegetação sempre verde.
Abundância de madeira nobre na floresta, cedro, louro. Até palmeiras ele menciona, associando com a religião, com as do Domingo de Ramos. Essa conexão com a fé é muito forte na carta dele. A religião devia ser um apoio fundamental, né? Sim, a religiosidade é um pilar para ele. Ele invoca a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, mas ao mesmo tempo a carta transparece uma sensação profunda de isolamento, de saudade. Ah, imagino. Ele escreve com uma certa melancolia: não recebemos jornais aqui na floresta. Ele implora por notícias da Alemanha. Há guerra, peste ou paz. Pergunta até pelo imperador Dom Pedro I, querendo saber se ele ainda está na Europa. Que desconexão do mundo. Dá pra sentir a ânsia por notícias. Total. Imagine a ânsia por saber o que acontecia no mundo que ele deixou para trás. É de cortar o coração mesmo. A carta transporta a gente para a solidão dele. Mas tem o lado prático também, né? Ele dá o endereço direitinho. Sim, e é muito detalhado. Ele escreve: Colono Matias Franzen, na Picada Rio de Cadeio, der Bernardino Schneitzer, número 3, auf der Colonia Sankt Leopoldo bei der Stadt Porto Alegre, in der Província Rio de Grande do Sul, em Brasília. E ainda pede para enviarem as cartas pelo Consulado Geral Prussiano no Rio. Uma logística bem complexa para manter o contato naquela época. Incrível. E o final da carta é pura emoção. Ele expressa uma saudade assim avassaladora da família, dos amigos em Pünderis. Pede para escreverem logo, contarem tudo. E a última frase é um soco no estômago. Devo parar por causa das lágrimas. Nossa. É um testemunho muito pungente do preço emocional da imigração, mesmo para alguém como o Franzen, que aparentemente estava encontrando a prosperidade que buscou. O tal sonho brasileiro tinha um custo humano altíssimo. Que relato forte. E essa aposta do Franzen deu certo? Pelo menos do ponto de vista material, você disse? Sim, as fontes indicam que a família Franzen estabeleceu uma dinastia rica aqui no Brasil. E outras famílias de Punderich seguiram esse caminho. Seguiram os Kerner, por exemplo. Curiosamente, eles tinham ligações com a antiga elite, os Hermes. Talvez buscassem no Brasil a riqueza que a família tinha perdido durante as guerras e o caos lá na Alemanha. É uma possibilidade. Faz sentido. E enquanto alguns iam embora, Como cidadãos respeitados por lá, sem se jogar nessa primeira onda mais dramática de emigração. Foram caminhos diferentes, né? Escolhas de vida. então que jornada a gente fez por esses 50 anos tão cruciais em Punderis? Saímos da anarquia, do medo sob a sombra da guilhotina durante a Hora dos Bandidos, Um período sombrio. passamos pela tentativa de reconstrução, a estabilidade ainda meio incerta sob a nova ordem prussiana, com figuras como o professor Hutten tentando manter a chama acesa, A resiliência da comunidade. e culminamos na aposta radical de pioneiros como Matias Franzen, buscando o sonho brasileiro numa terra completamente desconhecida. Então, pensando em tudo isso, o que fica? O que tudo isso significa? Olha, as histórias do Johann Tuchanes Schiefmann, do Heinrich Joseph Hutten e do Matthias Franzen são como espelhos, né? Das escolhas humanas em tempos de crise extrema. O Schiefmann representa a rendição à desordem, a escolha pelo crime. O caminho mais fácil, talvez, ou mais desesperado. Talvez. Já o Hutten simboliza a resiliência, a tentativa de reconstruir a comunidade por dentro, através da educação, da fé, do serviço à comunidade. A aposta no futuro local. Exato. E o Franzen encarna a ruptura radical, a busca por um recomeço absoluto, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido e pagar um preço emocional enorme. A carta dele é um microcosmo perfeito dessa dualidade. A promessa de prosperidade ali, lado a lado com a dor do desenraizamento. Fica então uma provocação final para quem nos ouve. Pensando nesses riscos imensos que o Franzen e os outros pioneiros enfrentaram, tantos que ficaram em Punderis, lidando com as sequelas do caos, quantos que partiram para o Brasil. O que realmente definia o sonho naquela época e naquele lugar? Boa pergunta. Era a busca pela segurança e pela ordem que a Prússia tentava impor mesmo que de forma autoritária, ou era a coragem quase insana de abraçar o desconhecido,
a selva brasileira, em busca de uma prosperidade que a velha Europa talvez não pudesse mais oferecer. O que exigiu mais coragem, afinal? Tentar remendar um mundo em ruínas ou construir um mundo inteiramente novo, do zero, numa terra selvagem? Uma questão que, de certa forma, continua bem relevante até hoje, né?